Eu acho que a cena mais forte é de Belo Horizonte, eu não tenho dúvida disso. Belo Horizonte já estava se tornando um polo de heavy metal. Em termos de heavy metal, mesmo de metal e death metal, black metal e tudo, foi Belo Horizonte. Belo Horizonte, cara, não, a capital do metal do Brasil. Em 1980, por aí, a gente morava aqui perto do cemitério e tal. Um amigo nosso chegou e falou assim, pô, vou mostrar pra vocês um esquema aqui, olha isso aqui é rock. Aí eu vi uma fita cassete tudo de porco, eu falei, eu quero ser roqueiro. E meu amigo a mesma coisa. Aí daí a nossa obsessão sempre foi montar uma banda. Eu comecei, na verdade, a escutar o heavy metal meio que sozinho. Assim, eu já gostava de rock. Foi na escola, onde eu estudava, no Instituto de Educação. E ali tinha um amigo meu, que o primeiro contato que eu tive foi Kiss e Queen. Aí depois as outras coisas vieram, né? E daí foi surgindo. Depois de um ano, 2 anos, eu conheci o resto do pessoal. Aí a gente criou essa comunidade na época, que tinha dos roqueiros. Bom, antes tinha pop rock, né? Que a falar estranha, né? Que era do Nelson e do Celso, que era primo e tal. Então a gente começou a gostar, eu e o Ricardo começamos a gostar de metal, sei lá, dos anos 70, né? Desde os anos 70. Aliás, quando começou o metal, né? Na verdade, né? Esse era o começo do metal. Tinha um amigo que ele morava em Juiz de Fora. E no Rio de Janeiro tinha essa rádio chamada Maldita Fluminense. A Maldita já tocava, não sei se todos os horários, enfim, ou tinha um programa específico, que tocava só um heavy metal já mais novo, uma coisa que ainda não tinha chegado ao Brasil. O negócio do Ricardo começou a seguir, nós começamos a trabalhar, né, desde novo e tal, meu pai arrumou um emprego pra gente, a gente já estava ligado no rock, né, então, como se meu pai falou, vocês vão trabalhar, mas o dinheiro que vocês ganham é seu. Aí o que nós investimos no rock, né, Ricardo? Era engraçado porque o pessoal de casa tem apartamento de Cabo Frito, a gente tinha um radinho que era gravador, que era do meu pai, nem era nosso. A gente ia pra cima do prédio pra pegar a Rádio Fluminense do Rio de Janeiro. Então, bicho, na época tinha o Guitarras. Então tocava, é onde começou a aparecer, onde a gente começou a conhecer. A gente tinha Slayer, Metallica, Venom, né, o que tinha Manowar no começo, né, a Sept e tal. E a gente e aí com essa informação que a gente pegava lá, as bandas novas, aí a gente saía caçando os discos, né. Nessa época também a gente tinha uma sessão meio hilária de vídeos que passavam vídeo na televisão, num telão, que era dentro do espaço do IQB, o Escola de Inglês, na qual passavam vídeos, Twisted Sister, shows do AC/DC. O que a gente tinha de, vamos dizer, que pudesse ser de acesso era fanzine e as revistas, Rock Brigade. Na época vinha aqueles pôster enormes, tudo só. Que aparecia por aí, né? Mais nada. Era muito difícil encontrar material, não só em Belo Horizonte, mas como no Brasil. Poucas coisas eram editadas aqui. De vez em quando saía um disco do Scorpions, um disco do AC/DC, do Black Sabbath, mas era muito difícil de se encontrar. Em Belo Horizonte havia poucos pontos onde se comprava disso. Primordialmente o Museu do Disco, era no BH Shopping, uma loja extinta hoje, que tinha itens importados, que era a loja onde a gente ia namorar discos. Aí tinha esse acesso, né, dos primos que moraram na Inglaterra, que abriam a loja de pop rock, que foi a primeira aqui em Belo Horizonte. Mas aí depois a gente começou a comprar disco no Rio, na Modern Sound, que era importado, porque não tinha em Belo Horizonte, no começo não tinha nem importador aqui. Em São Paulo, depois de um tempo, começou a Woodstock, né? Depois de um tempo assim, né? Bastante tempo atrás. Além de ser uma coisa difícil de chegar
aqui nas nossas mãos era tudo caro. Então eu me lembro que tinha época que a gente fazia uma vaquinha para todo mundo comprar um vinil. Aí na hora que chegava o vinil, a gente ia na casa da pessoa que tinha um toca-disco legal, um dos amigos, e a gente gravava fita para todo mundo ter. Eu fui ter toca-disco na minha casa depois de anos. Tinha o Ricardo Tibal, Ricardo Davi, que era empresário da época do Overdose, que era um cara que comprava muitos discos importados, de bandas novas. Isso aqui era o maior traficante de inspirado do mundo, velho. Belo Horizonte, eu lembro que eram duas pessoas que mexiam com... Contrabando? Com contrabando de vinil, que tinha disco raro. Era ele e o Roberto Ufo, cara. Você tinha que esperar alguém copiar o cassete, alguém conseguir comprar o disco importado, copiar esse cassete, você arrumar um filho de Deus ou do capeta. Tivesse um jeito de copiar o cassete pra você. Eu fui escutar o disco The Number of the Beast, que saiu em 82 e em 85, sabe? 3 anos depois, por causa do Rock in Rio. Aí os caras vieram pro Brasil, aí trouxe os outros discos anteriores dos caras. Mesmo a gente media fita, né, cassete, fomos lá pra Pop Rock, aí só que meus primos, né, estavam pegando muita parte do que a gente estava, né, vendendo. Então aí acabou que o João lá da Cogumelo, né, que estava quase falindo na época, foi mais generoso, né, na venda das fitas que a gente gravava. Depois ele pegou contato com o Woodstock e começou a fazer os contatos por ele mesmo, né. Abriu como uma loja, apenas como uma loja. Era uma loja que tinha de tudo, desde MPB, música clássica, jazz, rock, né? E depois ela foi se especializando e se fechando cada vez mais no rock, até cair de fato no heavy metal. Naquela época em Belo Horizonte não acontecia nada, não tinha show de ninguém aqui, não tinha nada aqui. Era uma roça excluída do resto do país. Era Rio e São Paulo. Eu achava Belo Horizonte uma cidade, uma merda de cidade, entendeu? Era uma cidade que se derrubava cinema para construir banco. Sacou? E nessa época a parte de religião estava crescendo justamente porque o aspecto cultural da cidade era zero. Eu acho que o show do Kiss, pelo menos em Belo Horizonte, se não em outros lugares do Brasil, foi um divisor, né? Então até o Kiss vinha aqui, o show do Van Halen, não tinha ninguém. O Van Halen estouradaço, 2 shows no Maracanãzinho lotado, e aqui em Belo Horizonte foi cancelado porque vendeu 100 ingressos. Era eu, Carlos, Salgueiro, Ricardo, era meia dúzia de chegaram. Foi o que? 83, quando o Kiss veio, né, tocar no Mineirinho, que aí que eu atinei pra falar, que legal esses caras, que negócio é esse e tal. Né, veio, associei, sei lá, o Batman, né, devia ser por aí. Aí comecei a gostar do negócio e isso que 83. Eu conheci ele na época do show do Kiss, né? Foi. Nós fomos juntos, eu pedi um tênis, fui pintado. Fomos juntos não, estamos lá dentro. No primeiro dia você apareceu pintado. No primeiro dia. Depois... Aquele mico desgramado. Imagino. Foi eu e Ivan, esse caboclo aí que tá falando, mencionando, Maurício, amigo meu. Eu fui de Dini, o Ivan foi de Paul e o Maurício foi de Eric Carr. Imagina isso no ônibus. De ônibus. Não, naquela época, hoje em dia tudo bem, até a orquestra pinta, né, de Kiss. Não. Mas na até época, hoje, você pintar de Kiss dentro do ônibus, pega pesado. É estranho, né? Uma velhinha chegou na época e falou, você que só aquele conjunto Os Fantasmas? Eu lembro disso direitinho, velho. O pessoal acha que o impulso do negócio mesmo veio pelo Rock in Rio, Na verdade não foi, né, cara? Porque nem já ouvia antes. Aí são uns 3, 4 anos atrás. Então, na realidade, a gente começou a ouvir certas bandas antes do Rock in Rio mesmo. Quando o Rock in Rio veio, aí foi uma coisa a mais, até porque o Brasil todo se mobilizou, passou a usar muito esse termo metaleiro, né? Metaleiro pra lá, metaleiro pra cá. Depois do Rock in Rio que existiu metaleiro e tal. Heavy metal existe há muito tempo que a gente já falava heavy metal e tal. Mas então sempre a gente tratava como roqueiro, né? Aí veio a porra da Globo, rotulou. Com certeza ter cabelo grande aqui na época era muito mais chocante do que você ter cabelo grande na Argentina, por exemplo. Você seria simplesmente mais um, né? Muito difícil. Aqui era difícil ter cabelo grande. Ó, era uma dura no mínimo, da polícia no mínimo por dia, sabe? Da Rotan.
Cabeludo era sinônimo de vagabundo, de maconheiro. E depois que a gente chegou a um certo patamar, isso aí mudou. E a gente começou a ser respeitado, mas naquela época, quando a gente era moleque, a gente tomava dura direto de polícia. Você já andava, escutava um barulho do camburão assim, sabe? Você sabia o freio dos caras. Sabe quando você começa a identificar o barulho do freio de um carro, numa veraneio? Já via parando aqui preto e branco do seu lado, assim, você já ia pra parede e fazia assim, ó. Teve uma vez que aconteceu isso, aí desceu um PM que era amigo de um dos caras, falou, não galera, não precisa não, pode voltar. A gente já tava na parede, já. O pessoal tinha bastante preconceito, até um certo medo, né, cara? Não chegava nem até, como diz, tirar farinha com a gente, não, porque éramos caras normais, mas a gente, de certa forma, também aproveitava, né, por ver aquela rejeição da sociedade, tirava uma onda em cima de que era uns caras malditos, uns caras mal mesmo, né, perigoso, uns bad boys, né, não era coisa nenhuma. Então, quer dizer, a sociedade realmente mantinha um certo afastamento, até na família, né, cara? O pessoal, os parentes e tudo, ficava sabendo, os caras estão envolvidos com rock, estão com banda mesmo, o pessoal olhava meio assim, ao mesmo tempo ficava curioso, saber o que estava rolando com a gente. PH não tinha cabeludo. Não tinha cabeludo. Era muito engraçado. Eu andava na rua assim, velho, ninguém horrorizado demais. Eu era só do Minas, aí eu nadando assim, ó, ninguém vem nadando rápido assim, bom. De certa forma, A gente tinha que a machadada garantir nosso espaço. Eu ia falar mesmo, remédio mesmo aqui jeito, mesmo. Em qualquer lugar que a gente ia. Primeiro atendimento. O espaço nem a força mesmo. Primeiro atendimento Terrível. terrível. Atendimento terrível. Qualquer lugar que você fosse era maltratado. E quantas vezes a gente já não foi pra bares, etc. Já todo mundo com dinheiro no bolso. Lá a gente não atende cabeludo de camisa preta. Uma vez no restaurante para comer um negócio lá com a namorada, o garçom veio e falou assim, o senhor me desculpe, mas a gente não atende gente igual o senhor. Tem que levantar e ir embora. E acaba que os lugares que a gente começava a frequentar, que davam espaço pra gente meio que transformava num gueto. Os pontos eram na Cogumelo durante a semana e sábados de manhã a gente ia para Cogumelo e à noite se Savassi. E durante os fins de semana, sábado à noite, se eu não me engano, sexta ou sábado e domingo... Sábado era na Savassi, domingo na Cidade Nova. A gente encontrava num lugar que chamava Soft Pastel, lá na Cidade Nova. Ali no centro da Cidade Nova, onde aquelas ruas todas desembocam ali, que tem a feira dos produtores, a gente encontrava ali, na esquina, assim. Você não tinha outra alternativa, você pensava em ir lá e você meio que espantava quem não tivesse uma abertura para entender que nós éramos inofensivos, muito inofensivos até, para te falar, muito mais do que eu gostaria de ter sido. O metaleiro era o bicho mais inofensivo que tinha, brigava mesmo, às vezes quando era questão de vida ou morte, garantia uma... Alguns desses bares e pessoas a gente infelizmente teve que trucidar. Mas teve que... A gente começou a descobrir que tinham tribos de metal, de caras que curtiam metal em todos os bairros, assim, que não se misturavam. A gente foi criado aqui, eu nasci aqui embaixo, o Marcos e o Igor moravam mais para baixo e aqui era um ponto de referência nosso. Não só de metal, mas o pessoal que morava em Santa Teresa, que é a praça, né? Depois foi para um bar que chama... Metal Space? Metal Space, não sei. Que era no Lipe de Melo. Então, assim, lá também foi esse um ponto muito bom, que era só a gente que era mais da turma mesmo, né? Não era o pessoal mais radical, assim, né? Mais pesado. O pessoal que frequentava a Savassi, a gente até tinha uma certa, assim, receio deles, porque a gente entendia que a Savassi era um espaço para playboy mesmo, não para headbanger. O pessoal de Venda Nova não ia na Savassi. O pessoal da Savassi não ia em Venda Nova, o pessoal de Santa Teresa, que a gente era de Santa Teresa, não ia em outro lugar. Porque tinha uns bares diferentes, assim, uns bares meio copo sujo no meio de uns botequinhos mais finos, que a gente inseria nesse aí e formava uma espécie de lugar de ficar e tal, e aí você conhecia meninas e tal. Quando a gente passou aí, quer dizer, os caras do Sepultura combinávamos, sabe, vamos sábado à noite, vamos lá para a Cidade Nova, atrás de mulher, não era nada de ideologia, não, era atrás de mulher mesmo, assim, então, fulana vai lá, eu tenho que ir, então vamos.
Liga para ela, pede para levar a irmã dela, as primas dela, e ia. Chegava lá, tinha 40 mulheres e os 4 Sepultura, assim, sem saber o que fazia. Pegava ninguém, mas a gente ia. Era esse, né? Que a gente tinha que entrar no meio ali do negócio para puxar as meninas pelo cabelo e levar para a caverna, né? Porque não tinha, né? Então, e a aceitação não era muito favorável. Raramente um bar tocava o som que a gente levava, porque todo mundo andava com uma fitinha embaixo do braço para poder... Tivesse uma liberação de som, cara, era o lugar que a gente ia querer ficar. Ali tinha um encontro de o pessoal ouvir música, então tinha as pessoas que bebiam, outras pessoas que não, mas ali, por exemplo, quando eu trabalhava lá, na época, eu abria lá 9 horas, entendeu? E ficava até às 19 com o som no talo, então assim, sempre a música não parava, o heavy metal era direto e alto. A Cogumelo era um lugar bombado. A gente ia na Cogumelo de segunda a sexta, né? Porque depois do trabalho, da escola e tal. Reuníamos ali, tomávamos uma cachaça. E sábado, bicho, a gente voltava na Cogumelo. Depois que fechava a porta da Cogumelo, exibia vídeo lá dentro. Então todo sábado era um vídeo novo. Então é vídeo do show que passou. Essas idas a Cogumelo tem um fato bem interessante, que eu acho que a um certo ponto daquilo ali a gente podia falar que conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu e Casito aqui éramos colegas quinta série no Estadual Sagrada Família, Sagradinha, desde a quinta série. E a gente já era meio roqueirinho, gostava do rock, tinha uns amigos influentes no rock, né? E o Sagrado Inferno era uma espécie de escola do bairro ali, de rock. Na verdade tinha alguns projetos de heavy metal, né? Até antes da gente. Tinha antes da gente o Sagrado Inferno, era antes do Overdose. Sem ajuda dos deuses não sei como viver. Mas quando o Deus do fogo vai me libertar, e no heavy metal eu vou me habitar. O heavy pesado. Então nós começamos a aprender a tocar instrumento musical, guitarra e baixo, com o Dilcinho, que era o guitarrista do Sagrado Inferno da primeira formação. Depois ele passou pelo Overdose uma época. Na minha época já existia o Overdose. O Overdose era um pouco mais antigo que o Sepultura. Que eu me lembro, assim, tinha umas outras bandas que eu lembro das imagens, assim, eu não lembro os nomes, mas o Overdose eu lembro bastante, eu lembro do pessoal, não era uma banda, mas o Tribo dos Solos. A Tribo dos Solos, na verdade, é uma casa de um amigo ali no Lourdes, que ali naquele período de 80 até 90, havia um estúdio, né, desse amigo, e a gente encontrava para fazer free. Improvisar mesmo, as músicas às vezes duravam 4 horas você tocando a mesma música. Mas eu acho que banda de metal mesmo aqui em Belo Horizonte, cara, que foi a gente de Sepultura, viu, velho? Não, igual tá falando, tinha o Sagrado Inferno que era uma pretensão, né, mas era tinha uns punk muito doido, né? Tinha uns punks, tinha uns rock, né, tipo Reis, Tropa de Choque. Reis, Tropa de Choque. Como é que chamou? Trave Guarigon. Foi onde a gente começou a entrar. Cara, que eu ouvia falar, que eu cheguei aí em show e tudo, até no Santo Antônio eles tocaram, foi o Overdose e o Kamikaze, assim, que eu lembrava, assim. O Sepultura tinha, mas assim, não tocava, assim, eles fizeram um show, depois eu já fiz parte da banda. E era com Wagner no vocal, o Wagner do Sarcófago era o vocal do Sepultura. Que eu considero como heavy metal, a primeira banda de show que eu fui é o Overdose. Que eu vi, assim, a galera ia porque lembravam muito Iron Maiden, então Iron Maiden na época era a banda de heavy metal, assim. E até em termos estéticos mesmo, os caras com a roupa, tinham o cabelo grande, já tinham o visual.
Eu lembro que um colega nosso, chamava Júlio, ele era muito amigo dessa turma toda, até na época já estudava medicina, mas era louco com rock. E todo sábado eu e o Ricardo íamos pra casa do Júlio, né? Pra ficar ouvindo som. Aí o Júlio falou, eu sou amigo demais do Ricardo, do Bozó, do Cláudio, vou levar vocês no ensaio. Isso pra nós na época, a sensação da gente já ir numa banda internacional, né? Sai do Iron Maiden, né? Nós ficamos loucos. Não, no ensaio do Overdose, nossa, pra mim foi a melhor notícia que nós recebemos, sabe? Aí nós fomos um sábado, nós vimos os caras assim, isso é uma coisa esquisita da época, né? Do cara que gosta de rock e do cara adolescente. Nós vimos o Bozó, assim, os caras lá ensaiando, nossa, demais, né? Os caras já cabeludos, né? Antes de tudo, até começar, a gente já conseguia tocar em DCE, já tocou Reis, Tropa de Choque, essa galera da antiga. Né? E a gente já começou a pôr visual estereotipado, a gente, né? Primeiro a ter cabelo grande, a gente andava Belo Horizonte, a galera organizava, né? O pessoal não tinha essa coisa de visual. Teve muito impacto para a divulgação do metal mineiro, ainda que seja brega pra cacete, foi o Hoje é Dia de Rock, do Dirceu Pereira. Porque ele tomava, acontecia nos lugares como o DCE, da UFMG, alguns eliminatórios do Pitágoras. E desse festival, todo mundo que tinha uma banda mais ou menos estável participava, sabe? Então nessa época eles viram surgindo não só o metal de BH mais trivial, como Overdose, Sagrado Inferno e tal, mas tinham bandas como Kamikaze, surgiu, começou a se organizar mesmo com o som próprio. Talvez o primeiro foi o Colégio Santo Antônio, Luz de Banheiro 1 e 2, onde começou outras bandas também, o Flap John, né, na época não era Pato Fu, era Sex Explícito, né? Sex Explícito. Onde o Overdose estreou em 83, né? Foi dia 22 de outubro de 1983. É isso aí, é o primeiro show do Overdose. Depois começou a ter outros festivais, teve um estadual, o pessoal de Sepultura quebrou as cadeiras todas. Foi. E aí eles nem sonhavam em tocar, os menininhos. Ficou até puto na época, né? Porque tinha pouco espaço pra tocar. Abriu lá, os caras ainda quebra a cadeira, fechou o espaço. Os caras batendo corrente no pé do Cláudio. Aí você já era o primeiro show de Sepultura. Foi no Barro Lixo. No Barro Lixo. No dia 6 ou 4 de dezembro de 84, que foi Tropa de Choque, Overdose, com a abertura do Sepultura. Foi o primeiro show do Sepultura, foi a coisa mais tosca de todos os tempos. Era o Wagner, vocalista do Sepultura, o Max na guitarra e o Igor na bateria. O Igor tocando de peruca, com um capacete nazista, os caras com a cara pintada, bracelete de prego. E o Paulo estava de férias em Montes Claros com a família dele, não apareceu pro show. Então o show foi basicamente guitarra, voz e bateria. Pitágoras tinha todo ano um forrock, que era importante também. Forrock reunia bandas já de metal pesado, então Sagrado Inferno, Overdose, Sepultura. Aí depois surgiu o Metal BH1, que foi no Ideal Clube aqui na Santa Teresa. Esse aqui foi um dos primeiros lugares que a gente tocou, foi um show que a gente fez na Raça, só na amizade, foram as... Se eu não estiver enganado, foi em maio ou março de 85. Inclusive aqui a gente teve um público de quase 300 pessoas aqui. Muito mais do que a primeira vez que a gente foi na Europa. A gente tocou para 50 pessoas na Europa a primeira vez. O ideal, 300. E era uma tomada para ligar todos os amplificadores. E tinha um cara, ele só ficava segurando
os Benjamin, assim, ó. Não deixa cair não, não deixa cair não. E o cara tomando choque e segurando o negócio. E a água pingando em cima dele. Mas na época a gente que articulava, no Pitágoras também, então o pessoal do Grêmio. Né? Era meninada do colégio que todo mundo tinha banda, então tava todo mundo a fim de lugar pra tocar. Quando você fosse tocar mesmo, tinha que ser em formato de festival, porque era só com a união de várias bandas você conseguia fazer uma coisa mais ou menos. Né? Então, a partir do momento que muitas pessoas foram tendo banda, o público foi diversificando. Aí, por exemplo, o Metal BH2, por exemplo, foi um marco aqui em Belo Horizonte, assim, foi onde o Chacal tocou pela primeira vez e tal. Assim. Tinha mil pessoas num lugar que nem cabia direito, que era o DCA antigo, o DCA da Federal. Pessoal aqui é o mais pesado que tem. Eu quero ver todo mundo arrebentar o crânio aqui agora, porra. Aqui é o show de metal, não é uma missa, porra. Apesar da dificuldade, na época tinha Rádio Terra, né? Eu lembro que tinha até o programa do Dirceu Pereira, o Povo na TV. Sepultura chegou lá, Overdose. Formado por Pozó no vocal, Cláudio na guitarra, Fernando no baixo, André na bateria. Vem aí para detonar a galera, Overdose! Just like music, like some chords in a song. No more you say along. Na época também era muito mais do que aqui, o próprio Mutilate chegou a sair muitas vezes em matérias do Estado de Minas, né? Jornal de Casa. Apesar da dificuldade, eu acho que a gente tinha um certo espaço assim, na mídia na época, né? Essa reportagem saiu 4 de setembro de 1986 no jornal Estado de Minas. Heavy Made em Minas Gerais, Why? Que tem foto do pessoal do Chacal, do Sepultura e uma foto aqui histórica, né, que é o sarcófago e o holocausto juntos, a porta do cemitério do Bonfim. Mas não pra valorizar a cena de metal. Pra falar assim. Ó, Belo Horizonte tá acontecendo um negócio aqui que há muito. Não, era pra mostrar que aquilo ali era. Ó, gente, evite, não deixe seus filhos mais ou menos isso. passar ali naquela loja, porque ali. Aquela loja onde ficava, aquele lugar onde tinha aquele tanto de gente com vestido de preto, o que é aquilo? O que é aquilo? Mas era tudo muito também, até para eles também, né? Pra imprensa escrita, era tudo muito novo, né? A mídia de Belo Horizonte, os jornais, isso aqui, era isso que o Vladimir falou, o freak show. Eles iam pra frente da Cogumelo pra falar, ó, essa galera tirava foto, tem várias reportagens. Estado de Minas, Diário da Tarde, tirando foto, o pessoal da Cogumelo, entrevistando as bandas. Mas era como uma coisa estranha. Uma aberração. A Vista N, ó, Belo Horizonte, cidade super tradicional. Se você olha por cima, assim, Belo Horizonte toda normal, e dentro da Cogumelo uma bola preta. Aí eles iam lá, exatamente, e pegava, tipo assim, neguinho de 15, 16 anos, 17 anos, chapado em pleno dia de semana, bêbado. Uma revista especializada na época, né, que ela tinha várias, tinha metal, tinha rock brigade, até a Bias mesmo, na época, valorizava um pouco mais o heavy metal e tal.
Minhas gravações, eu lembro, era feita em, como é que fala esses, rádio gravador mesmo, né? Chegava no ensaio, tacava lá deixava o gravador para gravar, gravava, saía até uma qualidade ruim, né? Porque não tinha canal, não tinha nada, né? A primeira gravação foi Última Estrela, né? Essa? Falar. Rolou até no Rio, rolou legal no Guitarra, foi uma música que no meio da playboyzada, né? Inclusive rodava em rádio aqui na Extra, né? Rádio Extra. Terra, aliás, na Terra, lá na Terra. Então foi a primeira gravação que a gente fez e nós ficamos surpresos. Acho que todo mundo ficou surpreso, ficou muito legal na época, né? Começou essa efervescência toda em torno da loja, essa movimentação toda da meninada. Aí o Vladimir do Chacal, ele trabalhava comigo. E aí ele me falou, já olha as bandas, foi me chamando a atenção para as bandas tipo Overdose. Aí depois o lance do Split foi a parte que inchou do Overdose, né? Já tirar foto há um bom tempo, né? Ela sugeriu de gravar um dia, perguntou pro Ricardo. Na época eu falei com o Ricardo, vamos fazer o disco inteiro, vamos fazer metade, né? Porque o Dorsal tava lançando aquele primeiro disco também. Vamos fazer igual o pessoal do Rio tá fazendo, Dorsal e Metamorfose. Porque a gente é uma banda muito nova, não temos experiência, a gente só tem 2 anos de banda, vamos dividir. Aí surgiu a ideia de começar a gravar, nem era um selo, era gravar um LP de uma banda que seria o Overdose, que era uma banda muito importante na cena de BH. Aí o Vladimir chamou a atenção para o Sepultura. Foi meio que um convite meio que direcionado, foi o Vladimir, Korg. O que estava acontecendo dentro assim, da comunidade ou da cena, ela era maior, o Overdose já não representava aquela cena. Quem representaria mais aquela cena era o Sepultura. Eles eram bem meninos na época, o Igor tinha 14 anos, o Max tinha 16. Aí ele chamou a atenção para essa banda, não, Paty, esses meninos são bacanas, eles tocam pra caramba, tem um som que está bem ligado no que está mundialmente se fazendo, né? Então foi decidido pela gravação do Split Album, que seria o Overdose do Sepultura, que é esse disco aqui. Inclusive esse daqui é um exemplar original, tá até autografado, que é o Sepultura e Overdose, que é o famoso selo vermelho. Esse disco na Europa ele chega a custar 300 € de cotação. Mas a gente gravou na casa do João Guimarães, que era o baterista, ainda não existia o Kamikaze, ele é o baterista do Kamikaze, não sei se ainda existe. Na época era um dos estúdios mais conceituados de Belo Horizonte. Nessa época em Belo Horizonte tinham 3 estúdios, era o JG, antes do JG tinha Bemol e HP. O JG era o único estúdio que, no meu caso, assim, era a pessoa que se identificava mais com rock. Quem fez o primeiro disco, se eu não estiver enganado, foi o Tarso e o Gauguin depois. O cara é um santo milagroso. Se eu falar do Gauguin, é o do Sgt. Peppers. O cara é um fé da puta. Porque nós descobrimos o Gauguin também não conhecia de heavy metal, mas nós colocava o CD, a gente quer assim.